alicerçada nos vários povos que nos formaram, nossa cultura em tudo, né? Na cultura da música, das expressões artísticas, né? Na culinária, na religião, está alicerçada. E o Brasil foi o maior país escravocrata do mundo por 300 anos. E o Rio de Janeiro é o maior porto. Um pouco Valongo, né? A gente participou do movimento pelo tombamento da Unesco do Cais do Valongo. Eu costumo brincar, eu digo que na época que o Eduardo Paes fez aquela obra, que achou o Valongo, né? Que estava escondido, um muro de 2 metros de concreto, escondendo aquilo ali, e o cara foi fazer a obra, acabou achando o que não era para achar. Foram duas tentativas. Primeiro, o Valongo foi coberto pelo porto da Imperatriz. Né? E depois, em toda aquela parte ali da pequena África... Aí fizeram aquela obra, do nada encontraram o que não era para achar, e o cara se beneficiou, e graças a Deus a gente conseguiu, muita guerra que o pessoal teve lá, tombar aquilo ali. Houve um movimento já de historiadores, de movimentos sociais, de iniciativas de associações sociais, em que o primeiro movimento foi o tombamento pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. E aí, na época eu estava lá na Igreja das Pedrinhas, junto com o Frei Tatá, que até é um dos organizadores da Fridan, e aí o cônsul Rosário de Seita de Angola falou uma coisa: foi um holocausto. Se você considerar, foi um holocausto de uma população inteira que teve como porta de entrada ali o Valongo. E a gente ajudou também no processo de tombamento estadual do Cais do Valongo, que foi tombado ano passado como patrimônio, tanto como patrimônio da humanidade como patrimônio da diáspora africana do estado do Rio de Janeiro. E ali, aí você aprofunda sobre a história do Valongo, né? Ele era oficialmente, né, porta de entrada da população que era escravizada, as pessoas, seres humanos que eram escravizados, e foi colocado para longe da Praça 15, que era a parte central do Rio de Janeiro. Eles tinham que tentar esconder de alguma forma, né? E mesmo depois que houve a proibição do tráfico de pessoas pelo Atlântico, né? Ali continuou sendo porta de entrada, eles passaram a trazer as pessoas de noite, e intensificou muito o tráfico interno de pessoas, de seres humanos no Brasil após esse período. Ou seja, o Rio de Janeiro tem uma dívida enorme, né, com toda essa história. Eu não digo só com a população, nós temos dívidas até hoje, mas com toda essa história, eu acho que resgatar a história do Valongo, pessoas como o próprio João Cândido, que é um dos heróis, assim, você vê. Aí o interessante é o seguinte: não só o herói da revolta da Chibata. Quando a gente viu no espetáculo ele indo e vindo no trem, são nossos heróis de todos os dias que né, sobrevivem às dificuldades, aos 40 trens que são tirados, às agulhas do dia a dia. Você falou no balanço do trem, né? Me fez lembrar que a música da banda Gente. Sim. Por isso que eu bato com força na porta do trem. Me fez lembrar isso, e eles estiveram lá no Sarau, e foi pra gente um acontecimento muito bacana. Então, para finalizar, Nelson, a gente louvar muito a iniciativa do Fridan. Todo ano acontece em novembro, já está no calendário do Estado do Rio de Janeiro, na Semana da Consciência Negra, do 20 de novembro. Todo ano acontece, e a gente torce, e nós vamos tentar contribuir mais para que essas iniciativas, que esses pontos, sempre falo, né? Já falei com o Júnior, esses pontos de luz da Baixada Fluminense, muito mais do que as nossas dificuldades, sejam destacados. Então, foi tão lindo lá a iniciativa. Aí depois, ontem também teve o dia da Baiana da Acarajé, então um beijo para Dilma, né? E para a Baiana, nossa querida Baiana, aqui do Jeitão da Baiana, aqui de Nova Iguaçu. São 2 acarajés que eu sou louco para acarajé. Então ontem foi o dia, né, o dia da Baiana da Acarajé, então, essa cultura também tão importante culinária que a gente tem, e nesse momento em que tudo que parece que é de matriz africana parece que é misturado com uma questão religiosa, misturado com preconceitos, misturado com entendimentos que... Aí você vê uma situação, né? Foi aprovado na semana passada a lei que coloca o Maria João Cândido como herói do Estado, no livro de Heróis e Heróis do Estado do Rio de Janeiro. E em Brasília tem 2 projetos de lei tramitando há bastante tempo, e agora voltou a se apequenar, e aí não vou falar dos parlamentares, uma filha do presidente inclusive, negando
negando ao marinheiro João Cândido o título de herói, né, por conta de um preconceito extremamente racial, o racismo. Infelizmente, o Brasil hoje é comandado por uma família de racistas, preconceituosos, homofóbicos. É ridículo, cara.